O que nenhum crente está falando sobre o caso da Balenciaga? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Tudo isso é importante para o vídeo chegar mais longe, para o canal chegar a mais pessoas. E claro, você que é membro, fica feito um agradecimento especial, porque você de fato é um pouco proprietário desse canal aqui também. Tá com a gente há bastante tempo, gosta dos vídeos que a gente faz por aqui? Considere a hipótese de se tornar um membro. Bom, Balenciaga, direto no ponto, direto e reto. Qual que é o lance? Bom, a Balenciaga é uma marca de luxo, uma super grife, tudo muito caro, vende coisas em preços inacessíveis, pelo menos para mim. Bota nos comentários aí qual foi o último produto da Balenciaga que você comprou, original ou pirata. Bom, ela fez uma campanha aí agora com erotização infantil. Para os crentes isso virou assim um negócio de outro mundo, porque é mesmo, tá? Porque é mesmo. Não deveria ter esse tipo de conteúdo, não deveria ser feito, nem cogitado. E quando o crente vai lá e critica com razão, tá? Agora, tem duas coisas, uma mais óbvia e outra um pouco menos, que pelo menos eu não vi nenhum crente dizer a respeito desse caso, que, claro, insisto, os evangélicos, cristãos, produtores de conteúdo sem religião que estão pressionando a Balenciaga por causa dessa campanha publicitária, eles têm razão. Erotização infantil é um problemaço, não tem que existir. Mas tem pelo menos duas coisas que não estão sendo faladas, pelo menos eu não vi, que eu acho que precisam ser ditas. A primeira mais óbvia é a seguinte: bom, o que você esperava? O que você esperava da Balenciaga, meu irmão? E por que eu tô querendo dizer isso? Porque esse mundo do altíssimo luxo, do consumo de produto hiper exclusivo, ele é um mundo que tem essas coisas mesmo, tá? Já faz algum tempo que são públicos os casos de problemas nessa área, inclusive incluindo é ótima, né? Mas inclusive com tráfico de pessoas, por exemplo, nesse altíssimo padrão do mundo da exclusividade e tal. Eu já mencionei aqui em vídeos passados o caso do Silvio Berlusconi, que foi dono do Milan e dono da Itália. A democracia italiana, ela é uma democracia com requintes de brasilidade, né? Eu já mencionei aqui o caso do Silvio Berlusconi, mas poderia citar, por exemplo, o caso do Jeffrey Epstein, que é até mais grave. Se você não sabe quem é Jeffrey Epstein, dê um Google e você vai entender do que eu tô falando. De forma que, cara, esse mundo da supermoda e dos produtos hiper exclusivos, eles são rodeados por esse tipo de caso, não deveria ser novidade para ninguém. E esse é o lado um pouco mais óbvio que geralmente eu não vejo as pessoas falando. Então tem que ser dito, tem que ser dito. Esse mundo que de repente você aspira de ter a supermarca, de participar dos super círculos, do VIP, do não sei o que, ele é cheio dessas coisas. Eu trabalhei 3 anos em gravadora internacional de música. Tio Fontana sabe o que tá falando. Fora o tempo como repórter esportivo. Tá? Então o tio Fontana sabe do que tá falando. Esse negócio aí, cara, não deveria surpreender absolutamente ninguém. Tá? Mas surpreende. Então, a gente lida com a realidade. Segundo ponto, diz respeito do ponto de vista cristão, a mera existência de algo como a Balenciaga, tá? E aí, o que eu vou tentar desenhar aqui, o que eu vou tentar explicar aqui, desenhar sem menosprezar ninguém aqui, só estou usando como termo para delinear, né? O que eu vou tentar explicar aqui, demonstrar aqui, é que a existência dessas super marcas de luxo, Balenciaga, Supreme, Gucci, Fendi, etc, 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 né? A existência dessas marcas e como elas funcionam deveria ser um problema para o cristão, porque elas resultarão nesse tipo de exploração humana de crianças ou de outros tipos.
tá? Elas resultarão. É quase que um fato dado, ok? Eu vou tentar demonstrar aqui como é que isso acontece. A existência da Balenciaga é preocupante não como fenômeno de mercado, ela é simplesmente o que é, oferta e demanda. Você reduz bastante a oferta de algo e você torna aquele item super exclusivo na medida em que você reduz bastante a oferta. Em vez de você produzir, sei lá, 7 mil bolsas, você produz 70 e cobra um preço em cima disso porque a oferta é super baixa, você tem uma exclusividade em cima daquilo. É meramente lei de oferta e demanda, ou para quem está menos acostumado com esse tipo de linguagem, lei da oferta e da procura, se você quiser. Na economia o pessoal fala oferta e demanda. Isso é um fenômeno de mercado, tudo bem, ok. O problema é, no momento em que a gente vive, a gente tem muita dificuldade em descrever o que a gente está vivendo, porque alguns dos pressupostos e das coisas mais importantes da modernidade realmente passaram, né? A modernidade, de alguma maneira, ela morreu. E aí tem gente que chama o tempo de hoje como uma pós-modernidade, tá? Mas para alguns pensadores, sociólogos que tentam entender o nosso tempo, a modernidade ela não morreu, a modernidade mudou. Então você vai ver o Bauman, por exemplo, que é um dos mais famosos, né? O Zygmunt Bauman vai falar numa modernidade líquida, um novo tipo de modernidade. Agora, o pensador que eu estou mais interessado aqui hoje para explicar esse negócio da Balenciaga é o Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky, ele é um estudioso da moda, e por isso, para falar sobre Balenciaga, acho que talvez trazer um teórico como esse seja o mais interessante, tá? Lipovetsky é um estudioso da moda. A partir da década de 80 ele começa a estudar como a individualidade ou o individualismo ele exerce influência sobre a moda e vice-versa. Então ele começa a produzir ensaios, escrever livros dentro dessa temática. E a conclusão que ele vai chegar é que pelo menos um dos elementos da modernidade, ele não foi derrubado para a gente chegar numa pós-modernidade, ele foi intensificado e a gente chega numa hipermodernidade. É uma modernidade ao quadrado, ao cubo, é uma modernidade elevada a várias potências. A gente está numa hipermodernidade. E do que ele está falando? O que foi tão intensificado assim? Duas coisas. O individualismo, então nós temos um hiperindividualismo, tá? E o hiperconsumo. A sociedade moderna ela era uma sociedade do consumo. Nós vivemos uma sociedade do hiperconsumo. E no Brasil isso é especialmente verdadeiro, tá? É muito mais caro ter uma Ferrari no Brasil do que nos países de primeiro mundo, por exemplo. E tem fila para comprar Ferrari aqui no Brasil. E o cara paga ágil para comprar Ferrari aqui no Brasil. Então, o hiperconsumo, em especial das marcas de luxo, ele é uma realidade presente no mundo, no Brasil de forma especial. A Balenciaga é um fenômeno global, é claro. Não é um fenômeno meramente brasileiro. E por que isso seria um problema? E por que isso levaria à exploração de pessoas mais frágeis, que precisam ser protegidas, em especial das crianças? Eu vou explicar. Como que funciona a realidade do hiperconsumo? A realidade do hiperconsumo ela tem a sua origem, de acordo com Lipovetsky, e parece ser bastante plausível a hipótese que ele levanta. Ela tem a sua origem na intensificação do negócio que ele chama de autonomia subjetiva, que é a ideia de que você é autônomo na sua vida comunitária. O que é verdade não é o que a comunidade diz, é a sua verdade. Aliás, essa é uma das grandes características da pós-modernidade. O pessoal que fala de uma cabeça pós-moderna tem muito isso, né? A relativização daquilo que antes era mais concreto ou mais absoluto. Cada um tem o seu jeito de pensar. O que é verdade para você não pode não ser verdade para mim. A capacidade do sujeito em definir aquilo que é real é a autonomia, ou seja, ele é autônomo na definição daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real, subjetiva, ou seja, do sujeito, dele mesmo, certo? A intensificação da autonomia subjetiva, ela leva a uma intensificação do individualismo. É a valorização do indivíduo no último grau. Essa valorização do indivíduo no último grau gera uma necessidade de diferenciação.
tá? Eu tenho que ser diferente daquele outro indivíduo. A valorização daquilo que é comunitário perde e ganha-se na valorização daquilo que é individual. E então, essa diferenciação individual passa a ser um elemento, um dos requisitos de aceitação comunitária. Ou seja, você vai ter a sua aceitação nos círculos sociais a partir da sua individualização, da sua valorização como indivíduo, tá? Vou explicar isso com um exemplo que fica mais fácil. Tem um grupinho de pessoas de quem você quer fazer parte e tal. Como que você faz parte daquele grupinho que não aceita ninguém? Bom, é se diferenciando do resto. Então, o irônico da hipermodernidade é que para você fazer parte de um grupo de pessoas, você tem que ser uma pessoa individual. Qual que é a maneira mais fácil de fazer isso? Se você tiver acesso a dinheiro, tendo coisas que te tornam exclusivo. Então a hiperindividualidade te leva a um desejo de hiperexclusividade, que por sua vez te levam a uma hiper ou a um hiperconsumismo. Tá? Então o que eu estou atacando aqui não é meramente o consumo, mas é a definição da sua identidade a partir daquilo que você consome. É esse o problema de uma Balenciaga. É esse o problema de uma Supreme. É esse o problema de uma Gucci. A tua identidade não é mais aquilo que você é, mas é aquilo que te torna mais exclusivo por meio daquilo que você é capaz de comprar. Tá? Agora, quando você tem um universo cheio de gentes com Balenciagas, com Supremes, essa exclusividade já não é mais tão exclusiva assim. E então a exclusividade, a sua individualidade já tem que ser expressa por aquilo que você é capaz de fazer, os lugares que você é capaz de entrar, a exclusividade das experiências. E quando você precisa experimentar de modo exclusivo, os prazeres e os tipos de prazer que você vai ter que buscar são diferentes de meramente vestir uma camiseta ou usar uma determinada bolsa. Os prazeres que você vai ter que experimentar envolvem outras pessoas. E daí as pessoas se tornam os produtos que você consome. E por isso, nesses círculos de luxo, é tão comum que exista tráfico de pessoas. Esse desejo por hiperexclusividade nos círculos mais VIPs do mundo necessariamente vai levar à exploração de gente frágil. Modelos, meninas, meninos. Por isso, quando começou a explodir nos Estados Unidos aquela hashtag #MeToo, que envolveu inclusive o Jeffrey Epstein, mas também outras pessoas, por exemplo, em Hollywood, né, diretores, atores famosos de Hollywood, começou a perceber-se que tinha um monte de escândalos de abusos de pessoas incapazes. Por quê? Porque é necessário a exclusividade de um determinado tipo de experiência que só tem acesso quem consegue ter poder sobre um determinado tipo de pessoa. Portanto, a existência dessas marcas é meramente um sintoma de um esquema que tenta jogar você para ter a sua identidade em cima de um hiperconsumo. Do ponto de vista cristão, eu não precisaria explicar por que isso é um problemaço. Tua identidade não está mais em Cristo, e sequer a tua identidade está na sua conduta ética e moral. A tua individualidade está naquilo que você é capaz de ter, de comprar, de exibir. A tua identidade está nisso. Percebeu o problemaço que é do ponto de vista cristão? No nosso caso, a nossa identidade, quando está em Cristo, a nossa identidade está o quê? Em sermos cidadãos da Nova Jerusalém. Então, por causa disso, a gente age de modo moral e ético, porque a gente age como cidadãos da Nova Jerusalém. Mas ainda que fosse a versão legalista, a gente age bem porque a gente quer se tornar santo e tal, ainda estava melhor do ponto de vista dos danos
causados do que nessa ética do hiperconsumo, do que nessa ética das supermarcas, do superluxo. Isso daí, talvez menos cristãos falem, porque é difícil, é um negócio complicado, enfim, é um jeito de enxergar o mundo que precisa estudar e tal, por um lado. Por outro lado, não vai ser muito interessante reproduzir esse tipo de conversa, porque, e esse é o meu último ponto e que eu gostaria de encerrar dizendo isso, porque a gente vive uma balenciaguização da espiritualidade evangélica. A espiritualidade evangélica também tem vivido de oferecer exclusividades. Exclusividades do marketing digital, exclusividade dos eventos, exclusividade da proximidade da celebridade gospel que você gosta mais, exclusividades e mais exclusividades, gatilhos mentais para te fazer comprar, para fazer você participar desse grande marketing mercadológico é ótimo, mas desse grande marketing que é o mundo gospel em todas as suas esferas, seja da música, da produção cultural, ou até mesmo agora, hoje, dos sermões e da proximidade do teólogo ou pastor que você queira aí consumir. No fim do dia, você está consumindo pessoas em vez de se tornar mais parecido com Jesus. Balenciaga é um problema? E é um problema para o crente, para a igreja também. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.